Nós tivemos um probleminha de áudio semana passada. Como está para vocês aí? Estão me ouvindo? Está tudo normal? Tudo bem? Amém, que bom então. Estão me ouvindo? Está tranquilo então? O áudio está bom? Vamos então, começando agora, mais um encontro, mais uma aula de geografia bíblica. E eu falava com vocês na semana passada sobre a hidrografia de Israel, e nós temos aí um mapa onde vocês estão visualizando a nossa terra de Israel com o Rio Jordão e os afluentes, né? Então nós temos aqui nesse mapa as duas bacias hidrográficas da Terra Santa, da Terra de Israel. Você pode ver aqui do lado oriental do Jordão, que é o nosso lado direito do mapa. Então nós temos aí, lá em cima, são as nascentes do Rio Jordão. Então o Rio Jordão é o principal rio, não apenas de Israel, mas de toda essa região que alcança hoje vários países, como a divisa aqui nas nascentes do Jordão entre Israel, o Líbano e a Síria, mais abaixo a divisa entre Israel e a Jordânia, e é o único rio que nessa região tem água o ano todo, é o Rio Jordão. Em outras aulas, vocês viram que o Rio Jordão é um rio realmente pequeno, não é um grande rio, é um rio pequeno e, inclusive, de curta extensão. Da nascente do Jordão até o final do rio, no Mar Salgado, no Mar Morto, são praticamente da Galileia até o Mar Morto, em linha reta, 120 quilômetros. Mais uns 40 quilômetros do Lago da Galileia até as nascentes lá no Hermon. Então nós temos aí uns 150, 160 quilômetros de extensão em linha reta. Então é um pequeno rio, inclusive na extensão. E vocês estão vendo no mapa que do lado direito nós temos lá em cima o rio Jarmuk. Aí está escrito com Y, Yarmuk, e também se pronuncia Jarmuk, né? Nas nossas Bíblias é o Jarmuk, Rio Jarmuk. Hoje, esse rio vem da Síria e deságua no Jordão, é um afluente do Jordão. Lá, um pouquinho abaixo, onde termina o Lago da Galileia, ou onde o Jordão recomeça a partir do Lago da Galileia. Então nós temos aí o rio Jarmuk. Descendo para o sul, nós temos aí um outro pequeno riacho, que é o rio Querite. Tanto o rio Querite quanto o rio Jaboque, e mais ao sul, o rio Arnon, na verdade, são vales que vai correr água apenas na época
de chuva que, diga-se, muito pouca chuva durante o ano todo. O rio Querite, ele é bem conhecido na Bíblia, e eu quero ler para vocês aqui, 1 Reis, capítulo 17, versículo 2. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Deus está falando com o profeta Elias, e você pode conferir então em 1 Reis, capítulo 17, versículos 1, 2 e 3. Deus fala com Elias do lado ocidental aqui do Jordão, para que Elias se retire e busque a região oriental do Jordão, essa aqui, do lado direito do Jordão, e Deus está falando com Elias, que Elias busque a torrente de Querite. Então nós temos aqui o rio Querite. Certamente na época de Elias, esse vale era mais abastecido de água. Hoje praticamente é seco, a não ser quando chove. E aí está então o rio Querite. Pastor Liriel está me perguntando aqui se a aula começa sem o intervalo de 15 minutos. É porque sempre é nesse intervalo que levanto para fazer as coisinhas de momento e tal. Estou perguntando porque não quero perder nada e já estava perdendo o início. Então, a partir de agora, já fico a posto, apesar de que já ficava mesmo, mas sempre saía um pouquinho até o intervalo de 15 minutos, mas enfim, estou aqui. Muito bem, pastora Liriel, e muito bom saber que a irmã está aí pronta e participando da aula e bem de saúde. Deus continue abençoando a irmã, graças a Deus. É hoje, e eu comecei, me parece que 4 minutos antes das 20h45, são 20h46 agora. Nós temos 5 minutos de aula, pastora Liriel. Eu comecei um pouquinho, exatamente uns 4 minutos antes, mas deu bem para a irmã pegar aqui, então, estou comentando, amém. Estou comentando então aqui que Deus fala com o profeta Elias, manda Elias ir para o lado oriental do Jordão, e aí está o rio Querite, né? Então esse é o lugar que os corvos levaram carne e pão para Elias, e é muito bom nessa aula conhecer aqui o ribeiro de Querite, né? E lembrar dessa passagem e participar com Elias desse momento sobrenatural quando aves levaram comida para o profeta. E eu falava agora há pouco para a turma de História de Israel exatamente sobre Elias. Elias é um profeta estático, o que quer dizer que Elias não escreveu um livro como os outros profetas, Moisés, Isaías, Jeremias, né? E Elias foi um grande profeta de Israel, mas nós não temos um livro do profeta Elias. Mas temos aí no capítulo 17 de 1 Reis, Deus falando com o profeta e Elias então sendo alimentado pelas aves, pelos corvos, aqui na torrente de Querite. Então nós temos aqui do lado oriental, do lado direito aí do nosso mapa, do Jordão, a bacia do Jordão. Então aqui, né, de azul, a bacia do Jordão. O primeiro
rio aí mais ao norte é o Jarmuk, o segundo é o Querite, é o rio do profeta Elias, e aqui no meio, entre o lago da Galileia e o Mar Morto, bem aí no meio, nós temos então o ribeiro de Jaboque. Esse também é bastante famoso, né? Todos conhecem e lembram do Jaboque. O rio Jaboque é o rio de Jacó, é aquele rio que Jacó luta com o anjo. Então, quando Jacó sai aqui dessa região sul de Israel, da região que hoje é Hebron, Jacó então viaja para o norte, vai até no país da Síria, e depois, naquele tempo, era Arã. Aí ele volta de Arã, que é a Síria, e Jacó volta para Israel. Antes de atravessar o Jordão, Jacó atravessa o Jaboque. Então, essa é a região que Jacó peregrinou e viajou de volta de Arã para a terra dos pais, aqui em Hebron, no sul de Israel. Então, quando Jacó vem do norte para o sul, Jacó atravessa o Jarmuk, Jacó passa pelo Querite, Jacó atravessa também o Jaboque. E é aqui no Jaboque que Jacó luta com o anjo, e o nome de Jacó é mudado para Israel. Então, exatamente aqui nessa região. E descendo um pouco mais para o sul, você pode notar aí no mapa, bem no meio do Mar Morto, para o leste, você tem então o rio Arnon. Esse rio Arnon é um vale bastante profundo, onde ele faz uma divisa natural entre povos que viviam mais ao sul dessa região, como com os povos, né, que viviam mais para o norte do rio Arnon. Do rio Arnon para cima, para o norte, era o território da tribo de Ruben. Então, a tribo de Ruben habitava essa região aqui, acima do Arnon. Mas aqui no rio Jaboque, até o Jarmuk, era a tribo de Gade. A tribo de Gade. E do Jarmuk para o norte, a tribo de Manassés. Então, aqui em Manassés, o Jarmuk era divisa com Gade, e o Jaboque entre Gade e Ruben, que ia até o Arnon. E esse território aqui é bastante acidentado. Como disse, o Arnon é um profundo vale, onde praticamente não se vê o fundo do vale, porque é estreito, e é um vale muito estreito e muito profundo, e tem vegetação, e a água praticamente nem é vista no fundo do vale. Esse é o Arnon. Então aqui você tem a bacia do Jordão, poucos rios. E rios, como disse, que praticamente vai correr água na época da chuva. Então você tem aí a bacia do Jordão. E você vai ter lá na leitura da Bíblia o Jarmuk, o Querite, 1 Reis 17, o Jaboque, lá em Gênesis 32, né, o Arnon, que você pode ler, por exemplo, no Salmo 136, quando Moisés passa nessa região, Moisés com Israel e Josué vence o rei Seom dos amorreus, é exatamente nessa região. Seom, rei dos amorreus. E lá em cima, acima do Jarmuk, Moisés com Josué, Israel vence o rei Og de Bazã. Então é uma região bastante comentada na Bíblia.
E a geografia nos mostra tudo isso para a gente notar aí no mapa onde tudo aconteceu. Voltando aqui para a esquerda do Jordão, que é o Ocidente, nós temos aí de vermelho a bacia do Mediterrâneo. A bacia do Mediterrâneo. Então, lá em cima, começando no norte, nós temos o Rio Belos. Hoje, essa região faz divisa entre Israel e o Líbano. Nós temos aí, então, o Rio Belos. Está fazendo hoje divisa de Israel com o Líbano. Então, nós temos aí essa divisa, né? O Belos. Mais abaixo, nós temos um pouquinho acima. Eu falei aqui, na verdade, com o Líbano hoje, na verdade, o Belos está dentro de Israel. Israel passa um pouquinho acima do Belos para depois entrar no Líbano. Descendo abaixo, então, nós temos aqui o nosso gogozinho do mapa, né? Esse gogozinho do mapa aí já é bem conhecido. Fica a Cordilheira do Carmelo. Então, lembre que o Monte Carmelo não é apenas um monte, são vários montes, é uma pequena cordilheira, e no pé dessa cordilheira, dessa serra, nós temos aí o rio Kizom, que nasce aqui no pé do Monte Tabor. Nós não temos aqui no mapa o nome, mas aqui fica o Monte Tabor, que fazia divisa entre a tribo de Issacar, aqui, e a tribo de Zebulon, do outro lado. E aí ficava o Monte Tabor. E para o lado leste do Tabor, indo para o Mediterrâneo, então corria o rio Kizom. Corria porque praticamente hoje, se você for lá, você não vê nenhum rio aqui. Então aqui você tem uma transição de uma pequena planície, eu digo pequena para o tamanho da Terra, porque na verdade é a maior planície dessa região, é a planície de Jezreel. Em outros mapas a gente tem a palavra Jezreel aqui. Ou outro nome também que você vai encontrar, Esdraelon. Esdraelon é a mesma planície de Jezreel. Então, indo para o sul, você tem vários montes. Aqui você vai ter o Meguido, um pouquinho mais para a direita, uma pequena cordilheira dos montes Gilboa, onde Saul morreu, né? E indo para o Mediterrâneo, você tem uma cordilheira um pouco maior aí, que é os montes, são os montes, né, que está o Carmelo, Monte Carmelo. E nessa transição de montanhas, aqui, indo para o norte, você tem então a planície de Jezreel, ou Esdraelon. Ou lembrando da escatologia bíblica, da palavra Armagedon, né, que é exatamente aqui nesse local do rio Kizom, onde muitas batalhas aconteceram lá no começo do Antigo Testamento. Na época dos juízes, por exemplo, foi aqui que houve a batalha do primeiro juiz, tá? O Otiniel, depois a batalha de Baraque com Débora, vencendo o pessoal que veio aí do outro lado do Jordão, né? Então foi nessa região aqui que houve a batalha. E aí nós temos então o rio Kizom. Descendo para o sul, nós temos aqui outro vale, pequeno vale, e na bacia do Mediterrâneo nós temos o rio Caná. Só que Caná aqui, não confunda com Caná da Galileia, tá? Nós temos Caná, aqui o rio Caná, nesse mapa, e nós estamos aqui no meio
né, no meio da terra. E no meio da terra você vai ter aqui nessa região Samaria. Né, aqui vai estar Samaria. Né, e logo aqui o rio Caná. A Caná da Galileia, que teve o casamento de João capítulo 2, onde Jesus foi, é aqui onde eu estou com a mãozinha, tá? Bem mais ou menos onde nasce o rio Belos. Então aqui ficava a vila de Caná, onde Jesus foi ao casamento. Né? E estou falando porque aqui você tem o rio Caná. Tá? Então, Caná da Galileia, lá em cima, na Galileia. E aqui você tem Caná, o rio Caná. Descendo um pouquinho mais, você tem aí, chegando na região dos filisteus, porque aqui você tem o rio Gaás, e do Gaás para o sul, aí entra na região dos filisteus. Tanto que aqui você tem o rio Soreque. Né? O rio Soreque é a região onde Davi lutou com o Golias. Fica aqui entre o Gaás e o Soreque. Então, bom lembrar.
Está funcionando, irmão? Está me ouvindo? Voltou? Voltou, pastor. Agora voltou. Oh, glória! Que coisa difícil. Venceremos. Notebook aqui é novo, sabe? Eu não sei o que aconteceu. Ele tá. Hoje é a segunda vez que eu travou. Eu vou ter que dar uma olhada aqui. O que está acontecendo? Ele chegou exatamente para essas aulas. Vamos continuar então. A gente estava falando então da região aqui onde Davi lutou com Golias, né? Entre Gaás e o Sorek, e mais aqui ao sul nós temos o Besor. Né? O Besor é o último aqui no nosso mapa da bacia do Mediterrâneo. Você vê um pouquinho à direita aqui,
essa sinuosidade aqui, né? Está mostrando o Rio Jordão. Ele é bastante sinuoso, faz bastante voltas, e isso nesse percurso entre a Galileia e o Mar Morto. E aí alguma coisa, então, desse mapa para a gente ver. E eu quero ver se eu coloco aqui outra figura. Eu vou buscar aqui uma outra figura para a gente. Sim, o pastor havia perguntado se esses rios que vêm da bacia do Mediterrâneo, eles desaguam no Rio Jordão. Assim, pastor Liriel, esses rios da bacia do Mediterrâneo desaguam todos no Mediterrâneo, viu? Então, para ficar bem claro, os rios da bacia do Mediterrâneo, eles desaguam todos no Mediterrâneo. E os rios da bacia do Jordão é que desaguam no Jordão, viu? Então, os rios aqui da direita é a bacia do Jordão. Corre tudo para o Jordão. E os rios aqui da esquerda corre tudo para o Mediterrâneo. Então, é isso. Nasce aqui mais ou menos no meio da terra, correndo para o Mediterrâneo. E os rios do Jordão vêm do Oriente e caem no Jordão. Isso, então é isso. Então tá bem. Nós vamos passar agora para o próximo, tá bem, o próximo capítulo do nosso livro, que vai falar dos montes. E os montes, deixe-me ver aqui uma figura. Vamos lá, então. Eu estou mandando aí o Monte Tabor. Vamos ver se abre. Vamos. Meu monte não quer ir. Gente, eu estou mandando aqui o Monte Tabor e vou tentar de novo. Sim, agora chegou. Então, esse é o Monte Tabor. Nós estamos, então, num outro capítulo do livro. Nós estudamos até agora a hidrografia, os rios, e agora vamos falar um pouco
dos montes, esse é o Monte Tabor. Então, o Monte Tabor, ele fazia divisa entre a tribo de Issacar e a tribo de Zebulon, e onde nós vimos agora, há pouco, né, essa região entre a Galileia e o Monte Carmelo. Então, esse é o Monte Tabor. E vou buscar um mapa aqui que fica mais interessante a gente ver a localização no mapa. Deixa eu ver aqui. Fica melhor nesse outro. Doze tribos. Isso, vamos considerar esse mapa que já é conhecido aqui. Eu mostrava então agora há pouco o Monte Tabor, ele fica exatamente aqui está o Monte Tabor, né? Então, ele faz a divisa aqui entre a tribo de Issacar, nessa região, com a tribo de Zebulon, aqui, onde nascia também o rio Quizon para o Mediterrâneo. Então, aí nós temos o Monte Tabor. Mostrei para vocês lá o rio Quizon, o Carmelo, e nós temos aqui então o Monte Carmelo com aquela pequena cordilheira, né? Aqui a região de Gileade. Gileade é uma região, palavra que significa terra de montes, muitos montes. Aqui nós temos Maanaim, é uma palavra lá do Jaboque. Agora há pouco nós vimos o Jaboque, né? Aqui, Maanaim. Maanaim significa dois exércitos. É aquele momento lá da luta de Jacó com o anjo. O Monte Gilboa, aqui, onde Saul morreu. Eu falava agora há pouco para uma outra turma, né? O Monte Gilboa, onde Saul morreu, a cabeça dele foi colocada aqui em Bet-Shean, onde está o número 5, e levada pelo povo de Gileade para ser sepultado aqui na região de Gileade, exatamente porque os gileaditas eram aparentados com Saul, e isso aí a gente vê mais na história de Israel. Eu vou buscar uma imagem, uma figura, para a gente trabalhar um pouco aqui no Monte das Oliveiras, aqui em Jerusalém, para a gente chegar até o final dessa aula de hoje. Eu quero buscar um outro mapa aqui de Jerusalém, me aguardem mais um pouquinho. Jerusalém. Está devagar.
Tá difícil aqui. Vamos se chega. Gente, mas a plataforma tá pesada aqui. Que é isso? Hum, pessoal, tá me ouvindo? Tá áudio? Sim, pastor. Áudio tem, né? Tem? Tá tudo escuro aqui, não tô... Sumiu tudo. Vai voltar. Eu tô mandando uma foto aí de Jerusalém, não entra. Tá difícil, né, a plataforma? Mas não vai. Vou voltar de novo. Sim.
Pessoal, não entra de jeito nenhum, viu? A minha figura aqui, minha foto. Não vai. Queria trabalhar um pouco aqui com a cidade de Jerusalém. Vai ter que ficar por aqui, viu? Vocês vão trabalhando aí os mapas, vão fazendo a leitura dos lugares, tá? E vou ter que ficar por aqui, ver o que está acontecendo aqui para a gente melhorar a qualidade da nossa aula aqui, para ficar melhor. Então tá bem, Deus abençoe vocês, vou ficar por aqui, viu? E próxima semana parece que vai ter uma folga e a gente volta. Então, Deus abençoe a todos, tá bem? A paz do Senhor. Me desculpe aí que eu não consegui botar a figura que eu queria. Deus abençoe vocês.
You are currently the only person in this conference.